Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 54. Bons estudos! Como você viu na última teleaula, a década de 20 trouxe grandes mudanças para o panorama cultural brasileiro, principalmente depois da Semana de Arte de 22, que aconteceu exatamente aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Mas não foi só a cultura brasileira que estava passando por grandes transformações. Politicamente, o país também começava a mudar. Quais foram essas mudanças e que consequências elas trouxeram para a nossa história são os temas desta teleaula. Você vai ver de que forma a eleição presidencial de 22 trouxe à tona a crise do pacto oligárquico, de que maneira os militares voltaram à cena política e como isso tudo resultou na Revolução de 30. Olá. Bom, como foi dito há pouco, você viu que nos anos 20 começou a mudar o jogo de forças que até então dominavam a política brasileira. A política brasileira naquela época era dominada basicamente pelos dois estados mais poderosos, Minas Gerais e São Paulo. Através do pacto oligárquico, ou seja, através de um acordo entre as principais lideranças desses dois estados, as elites mineira e paulista vinham se alternando no poder. Como resultado desse acordo, desse pacto oligárquico, durante vários anos, as eleições para presidente tiveram um candidato único, um candidato oficial. A exceção foi a eleição de 1910, quando Rui Barbosa concorreu pela oposição e foi derrotado. Alguns anos depois, a oposição voltaria a se organizar e a disputar uma eleição presidencial. E dessa vez, as coisas seriam um pouco diferentes. Mas vamos ver como é que foi essa história. 1922. O Brasil vai votar para presidente. Dois candidatos disputam a presidência. Arthur Bernardes representa a situação. É o candidato oficial. E pela oposição concorre Nilo Peçanha. A oposição se une em torno de uma aliança chamada Reação Republicana, que é formada pelas oligarquias dominantes do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. Com essa eleição, pela primeira vez, os conflitos regionais entre as oligarquias se tornam públicos. Ou seja, a eleição de 22 revela um confronto entre os grandes estados e os estados de segunda grandeza. Apesar de defender os princípios republicanos e a formação de partidos políticos nacionais, o que une mesmo a oposição à reação republicana é a crítica ao federalismo desigual do país, onde apenas os grandes estados são beneficiados. A oposição sabia que não seria nada fácil derrotar o candidato do governo. Por isso, criou uma forte propaganda eleitoral para as eleições de 22, coisa que não era muito usada nessa época. Mas parece que a propaganda deu certo, pelo menos para os cariocas, que no carnaval cantavam a seguinte marchinha. Ai, seu lá no Palácio das Águias, olé, não há de pôr o pé. Só para não ficar nenhuma dúvida, Palácio das Águias era o catete, sede do governo. E Mé era o apelido do candidato Arthur Bernardes. Apesar das marchinhas e da propaganda eleitoral, Arthur Bernardes, o candidato oficial, ganhou a eleição. Só que, ao contrário do que sempre aconteceu durante toda a República Velha, a oposição não aceitou a derrota e aproveitou para fazer uma campanha para manter a mobilização com seus aliados e estimular a insatisfação militar. Depois de estarem no centro do poder na primeira década da República, os militares foram pouco a pouco perdendo espaço e prestígio, ficando cada vez mais distantes do jogo político.
Essa situação não estava agradando muito aos militares, que, é claro, queriam continuar participando das decisões políticas. A oposição soube aproveitar muito bem dessa insatisfação e começou a jogar os militares contra o governo. Mas a bomba mesmo veio em forma de uma carta, detonando o que seria conhecido como episódio das cartas falsas. Você já ouviu falar nessas famosas cartas falsas? Segundo consta, elas teriam sido escritas pelo candidato Arthur Bernardes a um político mineiro. Nessas cartas, ele faz severas críticas aos militares. Vejamos o que diz uma delas. Estou informado do ridículo e assintoso banquete dado pelo Hermes, esse sargentão sem compostura, aos seus apaniguados, e de tudo que nessa orgia se passou. Espero que use de toda energia, pois essa canalha precisa de uma reprimenda para entrar na disciplina. A situação não admite contemporizações. Os que forem venais, que é quase a totalidade, compre-os com todos os seus bordados e galões. Essas cartas foram publicadas pelo jornal Correio da Manhã em outubro de 1921, antes das eleições. Falsas ou não, o fato é que elas acabaram criando uma indisposição completa entre os militares e o candidato da situação. Arthur Bernardes ganhou a eleição de 22. Mas, como você já viu, a oposição não aceitou a derrota e começou a estimular a insatisfação dos militares, que também, por sua vez, não estavam nem um pouco contentes com o que o presidente eleito andara falando sobre eles. Esse estímulo era o que faltava para explodir uma revolta militar. E foi justamente o que aconteceu. Em julho de 1922, acontece a primeira revolta, dando início ao movimento que ficou conhecido como tenentismo. E o que foi o tenentismo? Bem, presente no cenário político brasileiro durante toda a década de 20, o tenentismo pode ser resumido como um conjunto de movimentos militares liderados pelos jovens oficiais das Forças Armadas, os chamados tenentes, que queriam moralizar os costumes políticos. O tenentismo defendia o voto secreto e a criação de um Estado centralizado, que pudesse, por sua vez, modernizar o país. Em linhas gerais, o tenentismo é um movimento que surgiu por causa da insatisfação dos militares contra os rumos da política brasileira. Mas o primeiro levante tenentista fracassou e foi derrotado pelas forças do governo, que aproveitam o episódio e decretam o estado de sítio. Estado de sítio, você sabe, é quando os direitos dos cidadãos são temporariamente suspensos. E foi nesse clima de estado de sítio que Arthur Bernardes assumiu a presidência do Brasil. Uma presidência marcada pela repressão e pela perseguição a todos aqueles que haviam se oposto à sua candidatura. Bem, através da repressão e da truculência, as oligarquias dominantes conseguiram mais uma vez anular a oposição e se manter no poder. Mas a oposição pode ter sido até riscada do mapa. Mas a insatisfação dos militares continuava e o governo não conseguia acabar com os levantes tenentistas. 1924. A coluna Prestes inicia sua marcha contra o governo de Arthur Bernardes. Formada por militares gaúchos e paulistas, a coluna Prestes percorre a pé 30 mil quilômetros através de 3 estados com o objetivo de levar uma mensagem revolucionária para todo o país. Depois de vencer grande parte das batalhas que travou, a coluna Prestes acaba se refugiando na Bolívia, onde depôs as armas. Apesar dos levantes tenentistas, Arthur Bernardes consegue fazer seu sucessor mais uma vez numa eleição sem concorrente. O sucessor foi o representante paulista Washington Luiz, que assume a presidência do Brasil. Ao contrário de Arthur Bernardes, que assumiu 4 anos antes, em pleno estado de sítio, Washington Luiz assume num clima de estabilidade política e econômica. A impressão que se tinha era de que as oligarquias dominantes tinham novamente conseguido se entender e que os conflitos estavam resolvidos. Mas não foi bem isso que se viu 4 anos mais tarde, na sucessão do presidente Washington Luiz. O que aconteceu foi que Washington Luiz indicou para seu sucessor o paulista Júlio Prestes. Uma escolha que não deixou os mineiros nada contentes. É que pelo pacto oligárquico deveria vir de Minas Gerais o próximo presidente, já que Washington Luiz era representante paulista. Por causa dessa divergência, Minas se afasta de São Paulo e se aproxima dos gaúchos, formando a Aliança Liberal, que lança como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas.
Articulada pelas oligarquias dissidentes e por alguns grupos militares, a Aliança Liberal também estava preocupada em atingir a classe média e alguns setores operários. Bom, como se não bastasse tantas novidades, a disputa eleitoral de 1929 ainda seria agravada pela grave crise econômica mundial provocada pela quebra da Bolsa de Nova York. Mas, Vicente, se foi a Bolsa de Nova York que quebrou, por que sobrou pro Brasil? Não, mas não sobrou só pro Brasil, não, Gil. Sobrou pra todo mundo. Não, peraí, eu continuo sem entender. Gil, pensa um pouco. O Brasil dependia da economia americana, principalmente por causa do café. Agora imagina, se os Estados Unidos param de comprar, o que vai acontecer com o café brasileiro? Tá certo, se não tem pra quem vender. Agora, não foi só o café do Brasil que sentiu a quebra da Bolsa de Nova York. Que nada, Gil. Centenas de fábricas fecharam. Olha, pra você ter uma ideia, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram desempregados. Vem cá, e as eleições? Quem foi que ganhou? Março de 1930. Ocorrem as eleições e Júlio Prestes é eleito. Mas a oposição não aceita a derrota e inicia um movimento conspiratório para depor Washington Luiz. Parte do sucesso desse movimento acaba vindo de um fato inesperado. 26 de julho de 1930. João Pessoa, que fora candidato a vice na chapa de Getúlio, é assassinado em Recife. O episódio acaba dando fôlego novo para a articulação revolucionária que ganha a adesão de importantes quadros do Exército. A conspiração cresce dia a dia, até que em 3 de outubro de 1930 estoura a Revolução em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. O Nordeste resiste, mas acaba apoiando os revolucionários, que 21 dias depois depõem o presidente Washington Luiz. Assim que Washington Luiz foi deposto, alguns militares constituíram uma junta provisória de governo. A ideia desses militares era permanecer no poder. Mas por causa da pressão dos revolucionários e das manifestações populares, eles foram obrigados a entregar o poder a Getúlio Vargas, que acaba tomando posse na presidência da República. Bom, agora sim, com a posse de Vargas é encerrada uma fase da história política brasileira, que vê terminar ali o período que ficou conhecido como República Velha. Mas quem eram essas pessoas que chegaram agora ao poder? O que queriam de fato os revolucionários de 30? Quem nos responde a esta pergunta é o historiador Boris Fausto. É um dos principais estudiosos da Primeira República. Segundo Fausto, a Revolução de 1930 não foi feita por representantes de uma suposta nova classe social, a classe média ou a burguesia industrial. Os vitoriosos de 30 compunham um quadro heterogêneo, tanto do ponto de vista social como político. Eles tinham se unido contra um mesmo adversário, com perspectivas diversas. Ou seja, haviam vários grupos diferentes que participaram da Revolução de 30. É claro que depois que eles chegaram ao poder, cada um desses grupos tentou se sobrepor aos demais, o que acabaria criando problemas para a reorganização do novo Estado brasileiro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu de que forma a eleição presidencial de 22 trouxe à tona a crise do pacto oligárquico. Você viu também como os militares, nos anos 20, voltaram à cena política, detonando o movimento que ficou conhecido como tenentismo. E por fim, você viu como foi a Revolução de 30, que depôs o Washington Luiz e permitiu a posse de Getúlio Vargas na presidência. Realmente, como você viu nessas duas últimas teleaulas, os anos 20 modificaram bastante o panorama brasileiro, tanto na área cultural quanto política. Mas será que o Brasil mudou de forma? Quais serão as mudanças que aconteceram no nosso país depois de todas essas transformações? Esses são assuntos para as nossas próximas teleaulas. Até lá!